Passamos então à terceira mesa deste congresso, que discutirá o tema Como o Brasil pode construir vantagem competitiva no contexto da indústria 4.0. Esta mesa tem o objetivo de mostrar qual será a estratégia do Brasil para alavancar sua indústria na era da quarta revolução industrial. Convidamos para moderar este painel José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente da Fiesp, diretor titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp. Como palestrantes, convidamos Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP, Jorge Almeida Guimarães, diretor-presidente da Embrapi, Valdênio Araújo, da ABDI, e convidamos também Oswaldo Massambani, superintendente regional da FINEP, em São Paulo. Com a palavra o moderador José Ricardo Roriz Coelho. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, desculpe pelo atraso. Então, vamos ver se a gente consegue avançar aqui um pouco. Cada apresentador, acho que 15 minutos, né, para cada apresentador, a gente fecharia aí esse painel. E o objetivo agora, né, como construir vantagem competitiva no contexto da indústria 4.0. Então, aproveitarmos toda essa oportunidade e tudo isso que poderia ser feito e transformado em vantagem competitiva para a indústria brasileira. Então, eu começaria aqui com o Carlos Américo Pacheco, que é diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP, para fazer a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou usar uma apresentação e vou correr bastante para compensar o nosso atraso aqui. Eu queria agradecer muito o convite. Acho que esse Congresso de Indústria 4.0, iniciativa da Fiesp, Paulo Scaff, Roriz, estão de parabéns. Acho que é uma oportunidade excepcional da gente discutir o que fazer e como organizar os próximos passos. Então, de parabéns também aos parceiros da Fiesp, a BDI, todo o sistema SESI, Senai e Ciesp. Eu vou andar rápido, assim, é evidente, eu não vou falar sobre uma estratégia em geral. Uma estratégia para a indústria 4.0 tem muitos componentes, componentes de política industrial, evidentemente, componente, quer dizer, primeiro, mercados. A gente estava no almoço conversando com os analistas estrangeiros, e assim, se nós não tivermos clareza, na verdade, quais são os mercados que o Brasil tem oportunidades, chances, etc., é difícil pensar numa estratégia se você não primeiro determinar o que são os mercados importantes para a indústria brasileira, para a economia brasileira, e, evidentemente, uma estratégia devia começar por mercado, infraestrutura e regulação, foi tocado, plataformas, programas de melhoria da produtividade, como foi dito pela manhã, que percebessem que a indústria brasileira é muito heterogênea e que antes dela entrar, várias delas já estão na 4.0, mas muitas não estão na 2.0, na 3.0, e que a gente precisa de um conjunto de programas de melhoria de produtividade para, inclusive, prepará-las para essa indústria 4.0. A gente precisa criar competências, capacitações tecnológicas em algumas áreas. E eu vou, evidentemente, em função do papel da FAPESP, me concentrar mais nessas capacitações tecnológicas e parcerias. A gente podia detalhar cada um desses itens e ver o que na verdade, por dentro deles tem. O que significa políticas para criar mercados, financiamento, fomento e subsídios, novos modelos de negócio, foi uma coisa que se tocou muito de manhã. Na verdade, a indústria 4.0 muda muito a maneira de operar nos mercados e os modelos de negócio. Políticas setoriais, etc. Infraestrutura e regulação, tem toda a questão da IoT, padrões, protocolos, regulação, etc. Em termos de plataforma e produtividade, o mundo tem se recorrido a plataformas demonstrativas para essas tecnologias. A própria Fiesp e o Senai em São Paulo tem uma dessas plataformas e há outras possibilidades. Iniciativas de melhoria da produtividade, etc. Eu vou me concentrar, em especial, sobre essa coisa da criação de competências tecnológicas, científicas, acadêmicas, recursos humanos, que é um gargalo
em todo o mundo. A gente viu pela manhã um pouco como a questão do skills, no caso do Reino Unido, mas também a formação de recursos humanos, a coisa da engenharia em Israel, tá certo? É um conjunto de dilemas com relação a recursos humanos qualificados em muitos desses países. E, evidentemente, parcerias, universidade e indústria, mas também, e eu acho que isso foi importante também de manhã, essa coisa dos consórcios e de alianças privadas para P&D pré-competitivo, que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade enorme de fazer operar no Brasil, não há tradição desse tipo de associação privada no Brasil. Uma estratégia viável pressupõe algumas coisas, clareza de objetivos. Nós temos uma dificuldade que é velha conhecida nossa no Brasil, que é articular atores públicos e privados e coordenar essas ações, e é sempre uma dificuldade. Parcerias públicos-privadas, distribuir responsabilidades, ter métricas, ter resultados, medi-los e segui-los. Então, eu só vou começar por isso, e antes de iniciar, deixa eu falar um pouquinho sobre São Paulo, que é onde a gente atua. São Paulo tem um sistema industrial e um sistema de pesquisa e desenvolvimento que é diferenciado dentro do Brasil. São Paulo produz mais artigos científicos que qualquer outro país latino-americano, mais que México, mais que Argentina, etc. E tal. O que é interessante em São Paulo é que 60% do gasto em pesquisa e desenvolvimento feito em São Paulo é feito pelo setor privado. É o único lugar do Brasil em que, na verdade, esse percentual é mais que 50%. E é mais ou menos como Itália e Espanha, 1,7% do PIB. Não é Israel, não é a Coreia, não é a Finlândia, não é a Alemanha, mas é alguma coisa que já não é um copo meio cheio, meio vazio. Então, a gente tem que olhar esse contexto que a gente está em São Paulo, e particularmente para nós da FINEP, esse é o nosso background, nosso coisa. O sistema de pesquisa em São Paulo envolve mais ou menos 75 mil pesquisadores, nós temos 15 mil empresas que fazem continuamente pesquisa e desenvolvimento, portanto, não é um sistema simples, é um sistema já complexo. A FAPESP, vocês sabem, é uma agência de financiamento à pesquisa. Todas as áreas do conhecimento, a gente tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais para fomento, basicamente, e 1% da receita tributária líquida do Estado de São Paulo. A gente roda alguns programas focados, na verdade, na pesquisa feita nas indústrias, ou em parcerias com as indústrias. O principal, o programa talvez mais visível da FAPESP nesse momento é o PIP, o Programa de Pequenas Empresas Inovativas. Ele é uma cópia literal do SBIR norte-americano, do programa americano. O PIP fez agora 20 anos, e a gente se orgulha muito dele, e nos últimos anos a gente tem acelerado muito o PIP. No ano passado a gente financiou 228 empresas, esse ano a gente não fechou o número, mas deve chegar perto de 250. E 3 semanas atrás, o Conselho Superior da FAPESP decidiu dobrar isso nos próximos 5 anos. É um esforço gigantesco. Basicamente é gigantesco porque a gente está com 1.100 aplicações por ano, a gente tem que julgar esses projetos, analisar, abrir editais, avaliar o mérito, chamar para entrevista, contratar, etc. E a gente está hoje, na verdade, até num gargalo de gestão do programa, dada a quantidade. 250 empresas por ano, quase 1.200 aplicações, é uma coisa muito interessante. Acho que vocês viram os números de startups apresentados por alguns países, tipo Israel, que tem o maior número de startups. Esse número de 250 por ano nos deixa numa posição que eu digo que é bastante confortável vis-à-vis com os números internacionais que foram apresentados. Isso aqui é o retrato desses 20 anos do PIP, foram mais de 1.100 empresas apoiadas ao longo desse período, com uma geografia que está muito ligada, inclusive, às principais universidades de pesquisa do Estado de São Paulo. Alguns exemplos dessas, eu selecionei aqui particularmente exemplos de coisas que estão muito ligadas ao que a gente está discutindo aqui, IoT, inteligência artificial, automação, etc. O segundo programa que a gente roda é um programa de parceria, de pesquisa cooperativa com grandes empresas. É um programa que também tem 20 anos, a gente financia, para cada real da FAPESP, R$1 da companhia, a gente, na verdade, financia projetos de pesquisa que são de interesse da empresa. A empresa submete, na verdade, quais são os objetos que ela quer fazer pesquisa. A gente tem várias iniciativas nessa área, esses são alguns exemplos de iniciativas criadas, tipo o Laboratório de Estrutura Leve lá em São José, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, com a Embraer, que a gente fez.
nós criamos uma modalidade de pesquisa em parceria com empresa, ou seja, uma modalidade do pitch que é um pouquinho diferente dele, que é um pitch turbinado, que a gente chama de Centro de Pesquisa em Engenharia. A gente deve, até o começo do ano, deve estar com 12 desses centros de engenharia operando. Ele é um pitch turbinado por quê? Porque, diferentemente do pitch, que é um programa de 2 a 5 anos, esse é um programa de 10 anos de pesquisa, muito mais audacioso, muito mais na fronteira, para questões de fronteira. Então, a gente maneja programas de parceria no pitch e programas mais audaciosos nesse centro de engenharia. O centro de engenharia também é uma pesquisa compartida entre a FAPESP põe R$1 da empresa, e a gente exige R$2 de contrapartida econômica das instituições que vão sediar esse centro de engenharia. Nesse centro de engenharia, o que é diferente dos outros programas do pitch normal, a gente discute, a iniciativa é conjunta da empresa com a FAPESP, em áreas de interesse da empresa, mas a gente requer que a empresa indique pelo menos o vice-diretor do centro, porque a gente quer que a empresa se envolva na gestão desse centro de pesquisa. Aqui são alguns exemplos de alguns que já estão em operação, com a Peugeot Citroën em motores a biocombustíveis e com a GlaxoSmithKline na área de química verde. Bom, deixa eu ir para o foco da discussão aqui. O que é que a gente precisa criar em termos de capacitações tecnológicas, que é onde a gente atua para essa indústria 4.0? Evidentemente, na verdade, nós estamos falando de tanto capacitações tecnológicas empresariais, como capacitações científicas e acadêmicas, como o recursos humanos. Então, eu fiz uma pergunta assim, o que nós estamos fazendo atualmente e o que é que a gente precisa fazer? E eu queria passar particularmente, dar atenção a essa parte da apresentação. Em manufatura avançada e inteligência artificial, nós temos trabalhado nos últimos anos em vários projetos, em apoios, tanto para as empresas quanto para a pesquisa acadêmica. Então, aqui está um retrato, na verdade, de bolsas e auxílios, bolsas em vermelho, auxílios em azul, do que a gente tem feito na FAPESP nos últimos 20 anos, quase 25 anos, e inteligência artificial, ou seja, eu devo dizer o seguinte, há uma certa base mínima de competência instalada em São Paulo, nas universidades, nas empresas, relativas à manufatura avançada e inteligência artificial. A gente não parte do zero. Se nós olharmos, em particular, na nossa carteira, a nossa carteira de pequenas empresas que a gente fomenta é uma boa carteira, porque são pesquisas feitas dentro das empresas. A maior parte dessas empresas são startups ou empresas muito jovens. Nós financiamos no PIP empresas que não obrigatoriamente precisam ser startups. Qualquer pequena empresa com até 250 empregados pode aplicar para o PIP para um programa que requer recursos a fundo perdido para alavancar pesquisa dentro da empresa. Mas o que é interessante é ver que nesses temas que a gente está olhando, manufatura avançada, olha o crescimento do número de empresas, de pequenas empresas, nesses últimos anos. Nesses últimos anos, 40, 45 empresas por ano, são empresas que estão focadas nesses assuntos, ou seja, há um crescente interesse de pequenas empresas e startups em trabalhar nesses temas. E se a gente abrir pelos subtemas que a gente listou, a gente vai ver que automação e inteligência artificial são esses dois que aparecem com maior frequência. Então, essa é a parte boa da notícia, que a gente tem um crescente número de startups. Acho que também vale recordar, pela manhã foi dito que isso aqui é uma boa estratégia de política industrial, porque você pode renovar o tecido industrial via essas startups, porque elas podem, inclusive, ser adquiridas, compradas, associadas, etc., por empresas grandes que precisam disso. Na verdade, às vezes, é melhor começar com a startup e ter uma estratégia de fusão, aquisição a posteriori, porque a startup é mais ágil, em geral, do que a grande empresa e mais apta a fazer isso aqui, às vezes, do que uma grande empresa e uma grande corporação. Bom, competências tecnológicas. Nós temos algumas competências tecnológicas e a gente pode medi-las por esses gráficos que mostram o que a gente financiou nos últimos anos, e a gente pode, se a gente quiser refinar, eu consigo refinar essa pesquisa e saber exatamente quem recebeu o auxílio, quem foi o bolsista, qual o cara que fez o doutorado numa área, qual a empresa que recebeu o recurso, etc. Eu consigo saber onde essa competência está distribuída.
em fotônica, em automação, em robótica, em digitalização. Essas são competências que vêm sendo desenvolvidas em São Paulo. Há novas competências que são muito mais recentes e são muito mais, precisam de muito maior atenção. E essas são, nessas áreas aqui que a gente mapeou, virtualização, realidade aumentada, impressão 3D, materiais inteligentes ou materiais funcionais. Então, veja que a gente consegue mapear e ter uma ideia do que acontece. E há coisas que aí sim precisam ainda de muito mais atenção, que são coisas que a gente tem financiado, mas são coisas que são muito mais recentes e que merecem mais atenção. Veja que há um crescimento significativo de projetos em IoT, mas é muito recente. Big Data, mesma coisa. Computação em nuvem, mesma coisa. Manufatura aditiva, mesma coisa. Então, eu acho que isso dá para a gente ter uma ideia das competências que tem em São Paulo e do que a gente precisa fazer. Recentemente, nessa área de manufatura avançada, a FAPESP lançou uma chamada, eu chamo a atenção sobre isso, porque essa chamada está aberta até meados de fevereiro do próximo ano, para empresas que queiram criar aqueles centros de engenharia no tema manufatura avançada. E nós lançamos esse desafio para as empresas, sejam individuais, mas sejam na forma de consórcios, pré-competitivo. Consórcios é uma dificuldade que não faz parte do mindset empresarial no Brasil, e que, na verdade, o mundo inteiro usa, mas a gente precisa ver por que a gente não consegue fazer com que isso funcione no Brasil de forma adequada. Nós lançamos isso, os assuntos em que esse edital são bastante amplos, é um conceito, como foi dito de manhã, mais no sentido norte-americano, mais aberto de ter um rol de tecnologia do que o conceito alemão de indústria 4.0, e por isso um pouco a Ana do BNDES colocou que, às vezes, o banco prefere usar manufatura avançada e não indústria 4.0, para abrir um pouco o leque dessas tecnologias para um sentido mais amplo, porque pode ser que isso seja mais aderente, na verdade, às necessidades brasileiras do que só aquilo que é a indústria 4.0, que está muito centrada nos sistemas ciberfísicos e na digitalização da manufatura. Nós temos trabalhado nisso. Por último, a última parte dessa apresentação, só queria dizer que é o seguinte, nós aprovamos também no Conselho Superior uma estratégia de indução para os próximos anos para a FAPESP, que tem 8 áreas críticas. Essas chamadas tecnologias críticas nós vamos organizar sobre a forma de consórcios entre universidades, empresas e institutos de pesquisa, focados em alguns temas que a gente elegeu como prioritários. Desses 8 temas, 4 são relativos a políticas na área social, saúde, etc. Eles são projetos em parcerias de longo prazo nos modelos dos centros de engenharia, de consórcio entre as instituições, focado em 8 temas. 4 eu vou apresentar aqui. Um é agricultura de precisão, é uma oportunidade grande para o Brasil como um todo e demanda muitas soluções tecnológicas. Um em IoT e cidades inteligentes, tem um tema que está absolutamente vinculado a isso que nós estamos discutindo aqui dentro. Um outro em aeronáutica e espaço e um quarto em manufatura avançada. Portanto, esses 4 objetos, eles se prendem muito a assuntos que nós estamos discutindo aqui e a gente espera ter isso rodando sob a forma de quase um centro de engenharia ou uma coisa similar ao centro de engenharia, em consórcios com empresas, instituições e coisas. Para concluir, eu diria assim, questões para esse debate nosso. Evidentemente, talvez a principal seja essa coisa da coordenação e da articulação entre várias instituições. Nós temos várias instituições trabalhando em paralelo, tem muitos stakeholders, nós sabemos da dificuldade de coordenação que existe dentro do Brasil para ações público-privada, e a gente tem diferentes responsabilidades, há papéis diferentes das agências e das instituições a cumprir. Nosso foco da FAPESP é esse aqui, pesquisa e conhecimento, tanto para o lado acadêmico como para o lado tecnológico, mas nós estaremos sempre abertos, sobretudo, para as empresas aqui de São Paulo, para os seus desafios tecnológicos, tanto as pequenas as startups e as pequenas empresas que queiram aplicar para a gente, como para as grandes, para pesquisas cooperativas e novos desafios desse centro de engenharia. Então, é isso, eu acho que isso dá um retrato dessas competências e também um pouco das coisas que nós vamos ter que, nos próximos anos, reforçar, em função de que são muito recentes
e que precisam de um esforço adicional nos próximos anos. Obrigado. Obrigado, Pacheco. E eu passaria a seguir a palavra para o Jorge Almeida Guimarães, que é o diretor-presidente da Embrapi. Boa tarde a todos. Agradecer a Fiesp, Sistema Fiesp-CIEP, pelo convite para falar um pouco de como estamos atuando nessa questão da indústria 4.0. A Embrapi é uma instituição muito nova, uma organização muito nova, é uma organização social, portanto, uma associação de direito privado que presta serviços de fomentar a interação entre grupos de pesquisa aplicada e empresas no Brasil. Nós vamos, então, explorar um pouco essa questão, né? A premissa de atuarmos é atender demanda das empresas, ou seja, nós financiamos, fomentamos projetos de pesquisa aplicada e inovação de origem nas empresas. E, para isso, atender essa demanda. E oferecemos, para isso, agilidade, flexibilidade, através da seleção de grupos de pesquisa nas universidades e nos institutos de pesquisa públicos e privados sem fim lucrativo, que tenham a competência, estão instalados, são grupos de 15, 20 e até mais pesquisadores sêniores, já capacitados e com experiência de trabalhar em projetos das empresas. E burocracia o mais próximo de zero possível. Então, nós fomentamos essa colaboração e acompanhamos isso com muita precisão, tanto quanto a empresa acompanha o projeto feito com alguma das unidades. A unidade Embrapi, como eu disse, é um grupo de pesquisa razoavelmente grande, capacitado, equipamento, infraestrutura, know-how, etc., e que tem essa grande capacidade técnica, infraestrutura, histórico de trabalhar com empresa, foco tecnológico fundamental e um plano de ação conosco de 6 anos. O nosso plano de ação com os ministérios também é de 6 anos, eram até semana passada o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação e, a partir do dia 1º, também o Ministério da Saúde. E essa unidade tem que ter uma grande capacidade de gestão de projetos, tanto gestão tecnológica como financeira, agilidade na contratação, muita agilidade, e capacidade de prospecção, grande capacidade de prospecção. O resultado disso é que nós oferecemos para as empresas grupos identificados, contratados e disponibilizados na sua competência para atuar nos projetos com as empresas. Essa é a ênfase básica do modelo de operação da Embrapi. Nós somos hoje 42 unidades, né, distribuídas nesse estado. O estado de São Paulo tem 10 unidades, é o estado com o maior número de unidades, né, como não poderia deixar de ser, mas temos boas surpresas em Santa Catarina, em Minas Gerais e até no Nordeste, algumas unidades extremamente competentes e qualificadas. Vejo que isso era, há 3 anos atrás, apenas 3 unidades, que foram as unidades piloto, que começaram esse modelo. E a ênfase de atuação, 1/3 dessas 42 unidades está dentro da temática da manufatura avançada, nesses grupos de pesquisa, de unidades que estão selecionadas com muita ênfase em tecnologia de comunicações e TICs. E, portanto, esses grupos podem ser procurados a qualquer momento pelas empresas para desenvolver projetos das empresas. Nós não financiamos projeto próprio do grupo, muito menos financiamos pesquisa básica. Bom, esses grupos e outros de outras áreas atuam, são cerca de 30 dos 42,
atuo nas temáticas que estão sendo discutidas aqui: inteligência artificial, Big Data, IoT, digitalização, manufatura aditiva, enfim, esses grupos estão habilitados a trabalhar em modelos de projetos das empresas. E é curioso que, muitas vezes, nós trazemos as empresas, os CEOs e técnicos das empresas, para visitar as unidades, e muitos ficam surpresos com o fato de que essas unidades estão capacitadas de atender exatamente as suas grandes demandas, às vezes não tão grandes, mas as demandas que a indústria tem. Ou seja, nós buscamos o que já está qualificado no Brasil, ao longo de 7 décadas de financiamento das agências federais, da FAPESP, aqui em São Paulo, e outras FAP no Estado, né, a FINEP, o CNPq, a CAPES, no sistema federal, que montaram uma estrutura considerável de grupos qualificados, competentes e com capacidade de responder demandas das empresas. Também na área de manufatura, materiais e química, enfim, são vários segmentos, biotecnologia, tecnologias aplicadas, enfim, são as 42 que atuam nesse conjunto de projetos. O modelo de financiamento, nós selecionamos a unidade, aprovamos um plano de ação de 6 anos, não aprovamos o projeto será feito entre a unidade e a empresa, e financiamos 1/3 de cada projeto não reembolsável. Isso é a cenoura, é o atrativo para as empresas atuarem na inovação no Brasil. Um outro 1/3 é parte da própria unidade, só que não é financeiro, esses são, né, somatório de equipamentos, máquina, homem-hora, salários, know-how, nós medimos know-how também, ou seja, infraestrutura. Como eu disse, não é financeiro. E a outra parte, um mínimo 1/3 das empresas. E o modelo que está operando já está, ao longo desses quase 3 anos, da seguinte forma: 33% da Embrapi, não reembolsável, cash, cerca de 20% das unidades, não financeiro, como já disse, e 47%, 48% das empresas. Bom negócio, melhor que 100%, para grupos qualificados, vejam só, não é um pesquisador nem 2, são 20, 30 e alguns até mais pesquisadores sêniores, e que se propõem a desenvolver os projetos das empresas. Mais ainda, esses 47%, 48%, a empresa pode pegar com a nossa FINEP, com o BNDES, que são parceiros nossos. No caso da unidade, com a FAPESP, que também é parceira nossa, já nós temos um grupo, estamos resolvendo fazer com o Desenvolve São Paulo e com vários bancos de desenvolvimento. Acompanhamos de perto, mês a mês, o que está acontecendo em cada projeto, né, e acompanhamos as metas que foram aprovadas em cada contrato entre a empresa e a unidade. Nós não nos metemos nisso. A unidade já está credenciada e, portanto, ela pode assinar imediatamente com a indústria. E fazemos uma inspeção para verificar a continuidade a cada 6 meses e a cada 2 anos decidimos se a unidade continua ou não. Já eram para ser 44, mas 2 já foram desligadas por descredenciamento, por falta de cumprir o contrato de gestão que foi feito conosco. Nós somos uma estrutura muito simples, como eu disse, não somos um órgão do governo, nós temos apenas 23 pessoas que tocam o modelo e temos que aplicar em 6 anos R$1,5 bilhão desses 2 ministérios e agora acrescido do Ministério da Saúde. Em 2015, quando a gente começou a operar mesmo, eram 10 empresas. Hoje são 250 empresas, em menos de 3 anos. Eram 9, 10 projetos, hoje são 360 projetos. Eram 11 milhões aplicados, já passamos dos 600 milhões nesse pequeno período, né,
de atuação. Portanto, o modelo está sendo muito bem aceito pelas empresas, e alguém hoje de manhã falou aqui em crise como sinônimo de oportunidade. As empresas estão vendo exatamente isso com o nosso modelo. Muitas parcerias estratégicas, como eu já mencionei, a PESP, a de Santa Catarina, a própria Fiesp, temos um acordo com a Fiesp para estimular o interior de São Paulo, as empresas do interior do Estado, com a CAP, CNPq, com o Banco do Nordeste, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Sul, BRDE, o de Minas Gerais, FINEP, que está pronto, ainda não assinamos por falta de agenda com o nosso presidente Marcos, BNDES, agora o Ministério da Saúde, e muitas outras que estão andando. Um dos derivados desse modelo é a criação de centros de competência de manufatura avançada, a partir da existência das unidades que atuam nesse modelo e sempre trabalhando com a vista na demanda das empresas. E as empresas, como eu disse, já são 250, aí tem algumas delas. Vocês veem que tem grandes empresas, tem algumas médias, a grande maioria são grandes empresas, mais outro grupo de empresas, mais outro grupo. E aqui tem um conjunto de exemplos de projetos que eu vou passar muito rápido, porque ela já me deu 5 minutos apenas aqui. De vários projetos que estão desenvolvendo com as unidades e as respectivas empresas. Isso aí é um robô subaquático, está sendo desenvolvido, era com a Brit Gás, agora com a Shell, e uma unidade nossa do Cimatec, da Bahia. Queria dizer que metade dos nossos institutos privados são, mais da metade, 9 são do sistema Senai. O Cimatec é um dos melhores modelos, o Superima, importante lá para o nosso Louis Synchrotron. Muitos outros exemplos de IoT, de manufatura aditiva, na área de saúde, muitos exemplos com várias empresas. A Embraer, uma das principais clientes, nós tem 17 projetos conosco, a Votorantim tem mais de 20. Portanto, mesmo empresas que têm centro de P&D fortes, como a Embraer, Votorantim, a Vale e outros, assinam contratos com as nossas unidades. Conjunto grande, vou deixar aqui o Manufatura 4.0, a área de saúde. Isso atraiu muito o Ministério da Saúde, o fato de que muitas das unidades já operam no sistema que interessa ao Ministério da Saúde, o Bacon para a parte de satélite. Enfim, um grupo grande de exemplos de projetos que estão sendo desenvolvidos, que se dimensionar o SEBRAE como um parceiro para pequena empresa e startups, um projeto que começamos muito recentemente, mas que já deu maior interesse de muitas empresas, pequenas empresas, na verdade, mais projetos. Enfim, conjunto grande aí de exemplos que vocês, entrando no site da Embrapi, vão encontrar representantes desses modelos todos, as empresas, as regras, enfim, como operamos. Acho que era isso. Muito obrigado.